Quem ouse duvidar da palavra de Paulo Brax. Que ninguém ouse duvidar do compromisso do Paulo Brax. Porque esse tem palavra, esse tem compromisso. Mas ele não deixaria de ter palavra e compromisso se ele ligasse lá para o Bittencourt e dissesse: Bittencourt, Rabir, vem cá. Bittencourt, dá só uma seguradinha para mim? Tá fechado o negócio, ele vai, dá só uma seguradinha, nós vamos precisar dele aqui, porque ele tem contrato aqui. Eu reconheço os serviços prestados, eu reconheço a seriedade com a qual o Igor Rabelo sempre demonstrou no Atlético. Você pode questionar uma atuação ruim, você pode questionar o fato de ser um zagueiro lento, você pode questionar um monte de coisa. Você só não pode questionar o compromisso dele, que ele é bonito, o compromisso dele com o clube, e ele ficou aqui, não roubou do clube. Só que quando o clube apresentou propostas para ele sair, ele disse não quero. Então agora eu entendo a maneira que o clube tratou, só que eu não acho correto no momento em que você precisa. E vamos imaginar, tomara que isso não aconteça, mas, por exemplo, vamos imaginar que, de repente, deu uma merda amanhã contra o Godoy Cruz e o zagueiro que esteja lá para substituir o Lianco falhe, ou Deus só não permita uma contusão, um cartão, sei lá. Aí que ele vai fazer mais falta ainda. Ah, mas agora fala isso, mas outrora pedia para sair. Sim, é um ponto pacífico. O Cuca não queria ele aqui, queria um zagueiro de mais imposição física. Ele ficou aqui esse tempo todo, propostas apareceram, ele não saiu, e agora, no momento em que o Atlético mais precisava, o Atlético liberou para manter a palavra e as boas relações. Então, há um questionamento aí que eu acho válido, mas gostaria de ouvi-lo. Breno Galante, estou aqui com o Guilherme Souza, estou aqui com o Thiago Fernandes e com o Valuzeiro também. Pois não, Galante? Boa tarde, senhores. Boa tarde. Estou sentindo meio sorumbático hoje. A turma de casa. Cara, quando eu vejo uma entrevista dessa do Paulo Brax e no final ele ainda coloca que o Atlético vai ter 6 zagueiros, ou seja, ele deixa bem claro que o Atlético não vai contratar outro zagueiro, e a minha expectativa era, quando anunciou o Juan, que é um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil, a minha expectativa é que viria outro zagueiro, porque eu acho que o Atlético está comprando um risco, vou deixar bem claro isso aqui, o risco de você não ter o Lianco nesse período e colocar o Ivan Roman ali, e aí eu vou pegar aqui um pouco do que o Paulo Brax falou. Ô Brax, com todo respeito à sua pessoa, eu não concordo com algumas coisas que você falou, então vamos lá, o Atlético não pode voltar atrás na sua palavra, eu acho que pode, se o interesse maior tem que ser do Atlético. Eu acho que se a necessidade mudou, se as coisas mudaram de acordo com a sua necessidade, o Atlético pode voltar atrás. Antes de negociar com o Igor Rabelo para o Fluminense, o Atlético não tinha essa questão do Lianco ter uma lesão. Agora tem. Então agora, cara, virou uma necessidade você ter um zagueiro ali. O Juan chegou, ele não pode jogar a Copa do Brasil. O Atlético está comprando, então, um risco de colocar o Ivan Roman. Ah, mas a gente não pode voltar atrás por conta do Igor Rabelo. Mas peraí. Com todo respeito que eu tenho o Igor Rabelo teve proposta para sair que seria boa para o Atlético, mas para o Igor Rabelo não foi, ele não saiu. Ele não pensou no Atlético, agora o Atlético vai pensar no jogador? Peraí, o Igor Rabelo tinha contrato até o final do ano, ele teria que cumprir esse contrato. O Atlético vai ficar só pensando no jogador, vai pensar no Atlético nesse momento. Para com isso, Brenão. Deixa eu acabar de falar, depois você pode falar. Não, mas peraí. Deixa eu colocar meu raciocínio. Peraí que eu vou te chamar, a primeira temporada do seu comentário foi em 2020, tem 5 anos aí já falta de educação sua. Cara, eu tô elencando. Não, eu tô elencando as coisas. Já é 1h10. Marcel. Mas você vai deixar eu elencar aqui. Já é 1h10, você não para de falar. Isso é importante, isso é importante, cara. Eu tô falando uma coisa séria aqui, porque é importante. Né? O Atlético não pode ficar nessa assim, o jogador tá com vontade de ir embora, ele vai embora. O Zarate foi assim, o Nath foi assim, o Batalha foi assim, até tem uma necessidade. Ah, nós confiamos no Ivan Roman. Beleza. Contra o Godoy Cruz, o Ivan Roman estava no camarote assistindo o jogo. Quem estava no banco era o Igor Rabelo, que já ia embora. Então por que não ficou no banco o Ivan Roman? Que era para poder ficar ali. Mudam. Não, mas mudam, mas a necessidade. O que eu estou falando é o seguinte, olha, eu vou torcer muito para o Ivan Roman entrar amanhã. E ele foi contra o Grêmio, ele não teve nenhum tipo de problema, ok? Mas não era a pressão da Argentina, não era um jogo decisivo. O Cuca já demonstrou por A mais B que ele não confia no Ivan Roman. Agora ele vai ter que confiar, ele vai sendo obrigado a confiar. Tomara que ele dê certo, mas é um risco que o Atlético está comprando que não precisava. E outra, chegar para a torcida do Atlético agora, virar e falar assim, olha, nós vamos ter 6 zagueiros. É o Alonso, é o Lianco, é o Ivan Roman, que não estava sendo utilizado, é o Vitor Hugo, que não estava sendo utilizado, é o Juan que está chegando, se recuperando de uma lesão e não pode jogar a Copa do Brasil, e é o Vitão que vai subir da base. Base essa que caiu para a Série B do Sub-20.
Qual é a confiança que você tem? Bom, se o Ivan Román tá aí desde janeiro e ele não teve quase nenhuma oportunidade, é um garoto, o Vitão vai ter? Que tá vindo do Sub-20? Ô, gente, torcedor também, né? Ele tem a coerência das coisas, né? Tudo bem. Para mim, o ideal era contratar um outro zagueiro. Até não vai contratar? Vai no risco? Boa sorte, espero que dê certo. E se o Ivan Román não fizer um bom jogo na quinta-feira, eu já vou dar a letra aqui, hein? Ele não joga contra o Cruzeiro. Eu tenho certeza que se ele não for bem amanhã contra o Godoy Cruz, eu acho que o Cuca não banca ele. O Cuca vai colocar o Alan Franco de zagueiro contra o Cruzeiro se ele não for bem amanhã. Pode escrever. Olha isso aí, é um bom tema para discussão. Eu quero ouvir o Guilherme, porque ele tá mascarado, que agora é só rede nacional, né? Os amigos do cara é Fernando Fernandes, Renata Fã. E posso ir com o Guilherme aqui então, André? Então, eu quero ouvir o Guilherme, que agora esse rosto aqui é conhecido em todo o Brasil, é de ponta a ponta. Tá estrelinha, hein? De formiga para o mundo. Isso tudo antes dos 18 anos, né? Se alguém me convencer que esse moleque tem mais de 18 anos... Com essa carinha aqui, parece olha isso aí, cara. 16 mesmo. Ô, Guilherme, muito obrigado, pessoal da Itatiaia, por ter cedido, inclusive, né? Aos nossos colegas aí, muito obrigado. Ao Armando. Seu Armando! Obrigado, seu Armando, por ter cedido aí o material para nós aqui da entrevista aí. Guilherme, eu reconheço a seriedade do Brax, valorizo muito a seriedade do Brax. Não valoriza, não. O Atlético está em boas mãos, com a não está valorizando, profissional. Não. Mas, pô, meu pirão primeiro, né? Nesse caso aí. Lógico. E eu vou te fazer uma pergunta. Quais as prioridades do Atlético na temporada de 2025? Não são as Copas, certo? Sim. Aí você libera o seu atleta pro Fluminense e você traz um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil tendo um clássico nas próximas semanas. E aí? E aí? Aí o Lianco tá lesionado e quando voltar tá pendurado. Se levar mais um cartão amarelo, fica fora. Aí você perde um titular ou por lesão ou pela questão do cartão. Aí você fica com um jogador que tem a lesão, né, Breno? Você disse muito bem. E que não pode jogar a competição. Então ele veio para jogar o Brasileiro e a Sul-Americana só, e o Igor Rabelo poderia jogar todas as competições. Não faz sentido, HG. Não faz sentido. É falta de planejamento. É falta de planejamento. Não dá. Me explica isso, Thiago. O lado de lá é o muro das lamentações, né? Thiago, me explica Nossa, isso. Meu Deus, os caras começaram aqui lamentando. Isso chama-se oportunidade de negócio. É isso. Igor, infelizmente. Mas não dá, Breno. Mas só que o Atlético já tinha avisado, qualquer negociação. Mas não é responsabilidade deles, de muito mais a respeito da organização do clube. Você também vai pro muro das lamentações? Claro, por favor, porque diz muito mais a respeito da organização do clube. Não foram eles que pintaram esse cenário. O Lianco está lesionado. Nós estamos falando do tá te perguntando aqui, Jovem. O Lianco está lesionado, ele está pendurado. Está pendurado. Se ele levar o terceiro cartão, quem entra? O Ivan Román. E se não tiver o Ivan Román, o Vitão. E se não tiver o Vitão, o Juan. E se não tiver o Juan, o Vitor Hugo. Você sabe quantos jogos tem o Ivan Román, Thiago, na temporada? Você sabe o jogo de número quê? Qual que é a minutagem do Ivan Román? Eu vou jogar a boia pra você. Eu não sei. Qual que é a minutagem do Ivan Román? Ele fez o 5º jogo. Mas qual que é a minutagem na temporada, dele? Thiago? A minutagem dele, Valuzino. Cara, vamos pegar a minutagem dele? Pode pegar, mas vou pegar aqui agora. Eu tô te falando eu vou te mostrar que você tá errado mais uma vez. Não, você pode provar, Thiago. Você vai vir do meu lado dessa vez. Você tá lutando contra aquilo que o técnico do Atlético colocou nos últimos meses. Ultimamente, pelos últimos 9 meses de trabalho do Cuca, se ele tá de um lado, tem que estar do outro. Necessariamente. O que ele tem feito no então Atlético... você agora passou pro nosso lado, automaticamente, ao falar isso, né, Thiago? Agora sim. Eu já defendi. Parabéns, joguei a bola e você pegou. Isso é um ingrediente para essa discussão. O Cuca era contra a saída do Igor Rabelo, viu? Foi contra a vontade do treinador. Eu vou considerar só elenco profissional. 119 minutos na Copa Sul-Americana, mais 174 minutos no Campeonato Brasileiro. Isso aí dá 274 mais 20... 294. Ele tem mais minutos do que o Igor Rabelo. Tudo bem. No Atlético nesse ano. Mesmo tendo menos jogos, ele tem mais minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos rasga os minutos e eu vou rasgar o número de partidas, beleza? Quem que era o primeiro utilizado em caso de necessidade? Você não estava escutando, então, a entrevista do Paulo Brax. Peraí. Porque nos jogos contra Iquique, Mirassol... Quem eram os outros jogos, Breno? Os adversários que você estava achando ruim? Iquique, Mirassol, Juventude, ele disse que usou mais de um jogador.
Thiago, Tá rindo por quê, irmão? Não, você tá com achando sorriso, graça? né, cara? Eu Não, tô assim, sorriso que quando eu ganho a discussão... Qual discussão você tá ganhando? Assim, não tô ganhando a discussão. Incomoda muito essa naturalidade. Você tomando uma lapada aqui de 4-1, incomoda querido. bastante impressionante como eu sou essa um lobo naturalidade do Brax, né? De parecer que tudo que acontece no caminho, Breno, mesmo essa coisa da imprevisibilidade, do Lianco estar lesionado, que isso aí é algo imprevisto, né? E da saída do Rabelo a essa altura do campeonato. Não, temos o Ivan Roman, parecer que tudo se encaixa de uma forma muito natural e tranquila. E não é bem assim. A mim incomoda muito quando ele coloca essa situação, mais uma vez, dessa forma, né? Vocês estão fazendo celeuma numa coisa muito pequena, que é essa ausência do Rabelo. Negociação do Rabelo, todo mundo sabia que ia volto a acontecer, repetir, gente. a gente está falando de cobertura de elenco, né? E eu gostaria de ter ouvido, o Brax falar a respeito. O técnico, quem não acha que esse cara, ele vai passar a ser agora por uma questão que não tem outro, Thiago. Eu vou te pegar na curva, porque não tem como a gente não comparar. A gente estava discutindo esses dias, aqui, ao vivo, sobre a situação da defesa do Cruzeiro. Falei, eu talvez traria mais um zagueiro. Aí você me disse, mas tem o Bruno Alves, Não. tem o João Marcelo voltando. Então, o Jonathan Jesus, Jonathan Jesus tá que indo cresceu, bem. que cresceu. Jonathan Jesus tá indo bem. Ele cresceu. Os dois titulares indiscutíveis. E vai voltar o João Marcelo. O João Marcelo voltando. Além disso, não tem essa lacuna. Na quinta posição, pode ser o Bruno Alves. A ser desenvolvido. Mais do que o Matheus Gamarra. A gente olhando para a defesa do Atlético é basicamente a mesma coisa. Então, mas aí... Um componente Mas aí eu vou meter no seu imagina peito. O Jonathan, eu vou meter no seu peito como se o Cruzeiro negociasse o Jonathan Jesus. É isso que eu vou te falar. Primeiro que ele te arrebentou agora. E outra coisa que eu vou te dizer. Quando eu aqui questionei algumas ações de titularidade ao Gabigol, e falei, não sei o que, e exemplifiquei o Atlético, aí vocês disseram assim, mas o Cruzeiro tá encaixado, é menos difícil para qualquer jogador que entre num time que tá encaixado e o Atlético não. Pois bem, vamos imaginar que o Igor Rabelo esteja aí vai jogar contra o São Paulo no sábado, você escala quem? No jogo sábado contra o São Paulo. Você não tem... Não, tô dizendo assim, ainda não tem o Alonso. Não tem o Alonso. Você não tem o Lianco, o Igor Rabelo está aqui em Belo Horizonte, vai ficar. O Fluminense ligou e falou, hoje nós somos tão legais com vocês, ele vai deixar ele até resolver esse problema do Lianco. Você escala quem? Eu particularmente não gosto do Igor Rabelo. Não interessa. Não, então peraí, então é problema pessoal? Não, particularmente em relação ao futebol. Acho que tá. O futebol dele é abaixo do que o Atlético. Então eu vou te ajudar, eu vou atirar a boia de mais uma vez pra você. Eu não escalaria o Igor Rabelo, é isso que quer escutar? Contra o São Paulo. É isso que quer escutar? Você escalaria quem? Você quer escutar o que eu tô querendo falar? Você escalaria quem? Eu não escalaria o Igor Rabelo. E escalaria quem? Se o Juan tivesse capacidade, o Juan. Se o Juan não tiver capacidade, o Ivan Roman. Ele não tem, irmão. Se o Roman não tiver capacidade, o Vitão. Se o Vitão não tiver capacidade, eu busco no Sub-17. Ele tá dizendo ali que eu o deixei isso claro antes do jogo reserva. contra o Internacional. Eu não mudei minha opinião sobre o Igor Rabelo. Você tá de brincadeira. O Igor Rabelo tem 5 anos de Atlético. Nos últimos 4 anos, o Igor Rabelo joga 18 partidas. Isso é outra história. O máximo que ele joga é outra história, Thiago. Nós estamos falando de necessidade, Thiago. De um cara que não era útil ao elenco do Atlético. Vocês queriam que ele ficasse. Nós estamos falando agora de necessidade, Thiago. Vocês estão defendendo a mediocridade no Atlético. Mediocridade. Vocês estão defendendo o Igor Rabelo. Quando precisou, o Igor Rabelo no clássico sempre foi um zagueiro medíocre. Vocês estão defendendo a mediocridade no Atlético. Quem jogou quando precisou? Rabelo. Lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, quem precisou de entrar? Rabelo. Você tá negando. Poderia ser o Ivan Roman. Poderia ser o Ivan Roman. Você sempre poderia ser qualquer um. Você sabe por que não? Poderia ser qualquer um. Poderia ser um tijolo no lugar do Rabelo. Deixa eu te falar uma coisa. Irmão. O técnico do Atlético, supera. O técnico do Atlético, Cuca, ele deu várias entrevistas que ele disse o seguinte: o Ivan Roman, inclusive ele perdeu a paciência lá no Rio de Janeiro, porque um repórter chileno perguntou 2 vezes seguidas para ele do Ivan Roman, em 2 vezes seguidas que o Atlético foi lá, ele falou: o Ivan Roman está sendo preparado para o ano que vem. Por que você está me perguntando isso de novo? É pro ano que vem. O trabalho do Cuca também parece que é pro ano que vem. Então, assim, o próprio Cuca precisa se explicar. O trabalho do Cuca você veio aqui agora e acaba de falar. O trabalho do Cuca é pro ano que vem, então. Thiago, você tem a sua convicção. Você vem aqui e fala que o Gabigol é o maior atacante desde 2019. Você esquece que o Hulk tá por aí. Você esquece que o Hulk fez chover em 2021. Mas você esquece que o Gabigol é bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Uma delas, inclusive, contra o Hulk, tá? O Ivan Roman não tá pronto. Você lembra? Ele tá tendo que colocar o Ivan Roman contra a vontade dele, porque é o que tem. Sabe o que nós temos que fazer? Torcer para dar certo. O Atlético, para esse grande jogo decisivo, como foi a viagem? Chegaram tranquilo aqui para essa partida tão importante? Tranquilo, Cláudio. Estamos prontos para essa decisão de quinta-feira.
essa semana a gente teve algumas movimentações de mercado. Queria que você falasse inicialmente sobre a saída do Igor Rabelo, foi para o Fluminense, um jogador que teve muito tempo aqui no Galo. Como que aconteceu isso tudo, Paulo? Até bom você perguntar, Cláudio. O Igor é um atleta que tem um contrato encerrando no final do ano, e ele, a partir de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E a partir do momento que a gente decide em conjunto, com muita transparência, com muito respeito ao atleta, que não haveria uma renovação contratual, ele tem todo o direito de ouvir propostas de outros clubes. E te confesso que o Atlético já tinha aceitado uma outra proposta pelo Igor, mas ele não teve interesse em ir. Há cerca de 15, 20 dias apareceu uma nova proposta, dessa vez do Fluminense, e foi uma proposta interessante para o Igor, pelo tempo de contrato e pela questão salarial. O contrato era um contrato melhor para ele, e ficamos felizes por isso. E demos o de acordo para essa proposta, junto com o próprio Igor, e ele combinou conosco de ficar no banco no jogo do Godoy Cruz e se despediria. E no jogo do Godoy Cruz a gente teve o infortúnio da lesão do Lianco. E a partir daí, Cláudio, surgiu um questionamento externo e até, de certa forma, pedidos externos de que a gente pudesse desfazer o negócio. A imprensa já estava noticiando, a imprensa hoje descobre tudo com muita velocidade, o que é natural, e a gente sabe. E por que a gente não ia desfazer o negócio, Cláudio? Por 3, 4 razões. A primeira, porque a gente tem palavra e a gente tem caráter. E a gente não iria desfazer o que a gente tinha combinado com o Igor e com o Fluminense. Segundo, pelo Igor. O Igor, ele merece, por 5, 6 anos, honrando a camisa do Atlético, com muito respeito, com muito profissionalismo. Ele queria ir, ele quer ir, tanto que ele foi, e a gente não iria desfazer disso por conta do Igor. Terceiro, não é a primeira lesão do Lianco, é a segunda. O Lianco é um jogador que joga muito, joga quase todas, se entrega demais, se doa demais, está com a performance lá em cima, e até por isso cogitou estar na seleção brasileira, talvez não pela lesão agora está indo, mas ele estaria. E naquela oportunidade, eu lembro bem, foi num treinamento lá na Venezuela, pós-jogo do Caracas, e a gente jogou 4 partidas sem o Lianco, todas fora de casa. Maringá, Caxias, Mirassol e Iquique. O Igor foi um dos substitutos do Lianco, não foi o único. E a gente tem convicção no nosso elenco e nas opções que nós temos. E, por último, tanto o Ivan Roman quanto o Vitor Hugo gozam da nossa absoluta confiança. E mais do que isso, a gente tem uma comissão técnica comandada pelo Cuca, que tem experiência e capacidade para armar a melhor defesa nessa decisão que a gente tem em quinta-feira e na sequência do campeonato. A lesão do Lianco é uma lesão simples. Então a gente está muito tranquilo em relação a essa situação e todo esse barulho externo, que é natural, eu entendo que é normal. É bom a gente colocar ponto final nisso. Então, em relação à situação do Igor, nós fizemos uma homenagem bonita para ele, merecida, em campo, na véspera do jogo do Grêmio, e ele segue o caminho dele feliz, com o Atlético no coração, e a gente também com ele no coração. E o Atlético está buscando o zagueiro Juan, que chegou a Belo Horizonte, passou por exames médicos. Atualiza aí o torcedor, porque ele teve uma lesão recente, como que ele está? O Galo está tranquilo com relação a ele? Isso. Uma situação não tem a ver com a outra necessariamente. Tá? O Juan é um atleta que a gente já tinha como aprovado dentro do departamento. Um atleta que surge com uma oportunidade de mercado, porque o São Paulo não faz a compra dele junto ao Sassuolo, por questões internas do São Paulo. E é um jogador que foi submetido a uma artroscopia no dia 8 de julho. Então é um atleta que está em fase final de recuperação. Mas também é uma recuperação que ela é, para nós, curta. Porque a gente está contratando o Juan para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil. Ele é um jogador que hoje ele tem essa limitação de jogar o Campeonato Brasileiro. A gente joga a decisão que quinta-feira ele não poderia jogar também. Então é um atleta que vai nos ajudar muito no Campeonato Brasileiro. A gente está em fase final de assinatura dos contratos de transferência, que é um empréstimo gratuito junto ao Sassuolo, com uma opção de compra. É um jogador que já está fazendo exames e tratamento para poder voltar o quanto antes. E a gente hoje tem muita segurança em ter na nossa defesa o Lianco, o Alonso, o Ivan Roman, o Vitor Hugo, agora o Juan, e a gente está fazendo a transição de um atleta 2008, que é o nosso melhor defensor da base, que é o Vitão, inclusive com uma renovação contratual já adiantada, que também vai fazer parte desse processo de transição com o profissional. A gente tem hoje 6 zagueiros, teremos 6 zagueiros nessa reta final do segundo semestre. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Galo. Se você gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perderem o conteúdo do Galão da Massa, o maior de Minas Gerais, aqui no canal Corte do Galo.